Sejam bem-vindos aos seminários do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito CEPA. Eu sou Adriel, membro do CEPA, sou físico, escritor, pesquisador, e hoje vamos conversar com a nossa convidada, a doutora Jaci Maria Alves, que é médica especialista em endocrinologia e metabologia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Doutora Jaci é mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná, certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine e Chief Happiness Officer pelo Instituto Feliciência, em parceria com o Woohoo Partnership. Doutora Jaci tem pós-graduação em Neurociências e Comportamento. E o tema de hoje será Saúde para quê? Medicina do Estilo de Vida e o propósito do cuidado médico. Doutora Jaci, muito obrigado pela sua participação e é com você. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, num lugar tão especial para mim. Agradeço ao Adriel, agradeço ao Dr. Fabiano, e a gente vai explorar um pouquinho esse tema hoje. Ops, deixa eu só... Aqui. A nossa agenda vai se constituir pela revolução na saúde e conceito de antifragilidade, estilo de vida e doenças crônicas, saúde, bem-estar e florescimento, mudança de comportamento e as mensagens finais. Bom, o fluxo da revolução na saúde vai ser atingido se a gente passar por essas seguintes etapas, né? O início de tudo, então a gente sabe que o estresse, por exemplo, é um fator de risco muito importante para uma série de doenças crônicas, bem como ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. E isso tem na sua origem, então isso dá origem às doenças cardiometabólicas que a gente conhece hoje, principalmente doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, a indisposição também, devido a todos esses fatores, a perda de vitalidade, e aí o processo, ele consiste em várias etapas, né? O autocuidado e a autogestão da própria saúde, o treinamento de habilidades, tanto por parte do médico, do profissional de saúde, quanto por parte do paciente, escolhas adequadas, o equilíbrio, que a gente sabe que nem sempre é fácil, é algo bastante desafiador na nossa rotina hoje em dia. A gente precisa também de motivação, a gente não pode negligenciar o poder da motivação para a gente fazer as nossas escolhas saudáveis. A importância do acompanhamento de longo prazo, principalmente quando a gente trata de doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, e a importância da parceria no cuidado médico. E aí, o que a gente quer de resultado? A gente quer saúde, a gente quer liberdade física e mental, a gente quer felicidade e a gente quer bem-estar. E aí a gente sabe que o conhecimento, ele não é suficiente para mudar, né? O que faz mudar são as ações. A gente sabe que o mundo é de quem faz, né? A gente pode pensar sobre vários aspectos, mas a gente precisa colocar isso em ação para que as medidas sejam tomadas e a gente possa realmente ter uma mudança de comportamento. A ideia é que a gente substitua a mentalidade de vítima por uma mentalidade antifrágil. E o que seria essa mentalidade antifrágil? Então, esse conceito diz respeito à capacidade de um sistema, organização ou indivíduo de prosperar e crescer quando exposto a choques, volatilidade, desordem e estresse. Essa origem do termo foi introduzido por Nassim Nicholas Taleb, no livro que ele se chama Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, que foi publicado em 2012. E a gente sabe que nós somos, fisiologicamente, um sistema antifrágil. E a ideia é que existe uma incerteza como algo que é presente na nossa vida e desejável. Assim como a gente fica fisicamente mais forte quando submetido à tensão, por exemplo, a gente está fazendo musculação, existe uma tensão envolvida, mas isso gera um crescimento, a gente pode também se beneficiar do estresse, né? De alguma forma, o estresse psicológico, não só de físico, da desordem e da volatilidade, desde que a gente consiga aproveitar esses conceitos na nossa vida. E aí, quando a gente fala de abordagem médica, muitas vezes esse conceito de a gente investigar quem é a pessoa por trás daquela doença, infelizmente, se encontra perdido, né? Então, para a gente ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida, quando a gente trata de condições crônicas de saúde, a gente precisa primeiro entender sobre a vida dessa pessoa. Então, eu sempre costumo falar, assim, a gente fazer as seguintes perguntas. Quem é você? Quem somos nós, né? Antes da gente ajudar alguém, a gente precisa entender quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas forças, e isso é muito importante para que o tratamento médico ele também dê certo.
E aí a gente precisa ter muito claro alguns conceitos, né? Então, os papéis que a gente representa na vida, né, o papel de profissional, de mãe, de pai, eles não definem a gente, né? Então, a identificação em demasia com a mente, com o intelecto, com o ego, e todos esses papéis pode levar ao sofrimento. A gente precisa ter a clareza de que a nossa natureza essencial ela é limitada e que a gente está aqui, no fim das contas, para sim, para viver uma vida leve, uma vida que seja significativa de acordo com os nossos valores. E existem algumas perguntas que são fundamentais quando a gente faz quando a gente aborda, né, essas doenças, quando a gente precisa fazer essa relação terapêutica que seja realmente transformadora. Então, quem sou eu, né? Então, olhar além das identificações que sejam superficiais e descobrir o que realmente nos motiva, o que eu quero, o que meu paciente quer, né? Refletir sobre os desejos mais profundos e os desejos mais autênticos e como a gente pode servir, nós como profissionais e aquela pessoa que a gente está cuidando também. Então, considerar como que a gente pode contribuir para o bem-estar dos outros e para o mundo ao redor, porque, afinal de contas, a gente está aqui nesse mundo para nos ajudar, ninguém vive sozinho. Eu gosto muito dessa fala do professor e doutor Tal Ben-Shahar, tá? Que é um dos professores da Universidade de Harvard, um dos cursos mais concorridos de lá, que é de psicologia positiva. Então, ele coloca que muitas doenças nossas da atualidade são resultado das nossas emoções reprimidas. E aí, a gente precisa ter assim, as formas, né? A gente precisa ter a noção de que existem formas de permitir ser humano, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca as nossas emoções, a gente reprime elas, muitas vezes elas crescem, elas tomam muito mais força do que elas deveriam. Então, derramar uma lágrima, né? Então, se emocionar, falar sobre as emoções, escrever sobre essas emoções, tudo isso é importante para que a gente obtenha o sucesso no tratamento. Quando a gente não dá essa permissão a nós mesmos para sermos humanos, experienciarmos plenamente essas emoções, mesmo que sejam dolorosas, elas em geral crescem e se intensificam. E aí, como surgem as doenças? Nesse contexto todo onde a gente se insere, todas essas mudanças ambientais, todo esse estresse psicológico que nos permeia, a gente sabe que os problemas de saúde eles não são apenas médicos, são problemas sociais, no fim das contas. E, apesar de todo o avanço tecnológico, de todas essas de medicamentos, cirurgias robóticas, né, de tudo isso que a gente está descobrindo cada vez mais, e ainda bem, né, que a gente tem toda essa revolução tecnológica, mas mesmo assim existe um aumento na incidência das doenças de estilo de vida. Inclusive, pela primeira vez, Estados Unidos e Europa apresentam uma diminuição na expectativa de vida. E o que está acontecendo? Então, se mesmo com toda essa revolução no tratamento medicamentoso, né, nas cirurgias, essas doenças que a gente chama doenças do estilo de vida ou doenças crônicas não transmissíveis só estão aumentando. O que pode estar por trás disso? O comportamento é o que está adoecendo as pessoas. E o que é estilo de vida? É comportamento, no fim das contas. A gente sabe que 7 em cada 10 mortes no mundo são de causas evitáveis. A gente fala que são os principais 4 cavaleiros do apocalipse, principalmente doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer, diabetes e, por último, doenças mentais, mas não menos importantes. 80% das visitas aos profissionais de saúde estão relacionados ao estresse, ao estilo de vida. Então, não tem como o profissional de saúde que cuida de doenças crônicas não ter esse conhecimento e não abordar isso de uma maneira adequada, porque senão você vai estar fazendo o trabalho pela metade. E a genética? A gente sabe que, obviamente, existem muitas predisposições genéticas a vários tipos de doenças diferentes, mas sabemos também que a genética ela não é um destino. Hoje a gente tem um conceito de epigenética, então a gente sabe que pelo menos 80% das doenças crônicas, elas têm relação com o nosso estilo de vida. A gente pode até ter essa predisposição genética. A gente sabe que a genética, ela coloca a bala, mas quem aperta o gatilho é o nosso estilo de vida. Então, através do conceito da epigenética, o que é isso? A gente não consegue mudar o nosso código genético, mas a gente consegue mudar a forma de expressão do nosso gene através do nosso comportamento. Então, a gente tem o poder de influenciar significativamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. E aí, a adoção de 4 práticas de estilo de vida corresponde a pelo menos 78% do risco de doenças crônicas. Então, quero ressaltar e frisar esses 4 comportamentos. Então,
tabagismo, que é o principal fator de risco evitável para uma série de doenças, excesso de gordura corporal, principalmente a gordura abdominal, que a gente coloca como um limite 88 centímetros para mulher, 102 centímetros para homens. O sedentarismo, então, quanto menos ativos, maior é o risco. E muita gente se pergunta, eu preciso ser atleta para diminuir o risco cardiovascular? Não necessariamente. A gente sabe que existe uma curva, né, um limite. Mas, assim, mesmo a pessoa que sai do comportamento que é predominantemente sedentário e ela começa a caminhar mais, por exemplo, aumentar o número de passos, pelo menos em 2.500 a 3.000 por dia, a gente já começa a ter um impacto bem importante na saúde. Se a gente conseguir atingir pelo menos 7.000 passos, seria, né, o que a gente preconiza aí como sendo mais saudável. Então, o maior impacto é quando a gente sai do sedentarismo e começa a fazer alguma coisa, tá? E a alimentação. Então, a gente sabe que a alimentação inadequada é um fator de risco bastante importante também para doenças crônicas. E a gente sabe que as causas de mortes prematuras, elas correspondem principalmente a 3 fatores de risco principais. Primeiro, o tabaco. Depois, a dieta inadequada e, em terceiro lugar, o consumo de álcool. E o início de tudo, todos nós já sabemos, né? Então, todo esse meio que a gente chama de obesogênico, com alimentos cada vez mais ultraprocessados, as pessoas sem tempo de cozinhar ou sem vontade de cozinhar, por vários motivos, pelo estresse, pela correria, acabam lançando mão desse tipo de alimento e a perpetuação, todos nós também já sabemos como que se dá. Então, a gente está comendo ultimamente várias coisas que não são exatamente alimentos. E aí, na raiz dessas doenças crônicas todas, né, que estamos nos deparando, e eu falo, qualquer profissional de qualquer especialidade, em algum momento vai se deparar com todas essas situações, a gente tem no meio, no centro, a obesidade, relacionada a essa inflamação de baixo grau, que é perpetuada por esse nosso estilo de vida caótico. E aí, essa obesidade, essa inflamação de baixo grau, esse nosso estilo de vida, pode ser a origem, está relacionada a várias doenças crônicas. Então, desde síndrome metabólica, resistência insulínica, que tem a ver com o surgimento de diabetes tipo 2, doenças pulmonares, o próprio diabetes, vários tipos de câncer, pelo menos 13 tipos de câncer estão relacionados à obesidade. Desordem do sistema reprodutivo, nunca se viu tantos casos de infertilidade como hoje, distúrbios do sono, alterações musculoesqueléticas, transtornos de humor, dislipidemia, esteatose, doença cardiovascular, alterações dermatológicas e uma série de outras condições. E a gente não pode se esquecer dos determinantes de saúde. A gente sabe que os eventos adversos na infância, a predisposição genética e epigenética, que eu já comentei com vocês, as condições ambientais, o status socioeconômico e a literacia em saúde. O que é literacia em saúde? É o quanto essa pessoa ela tem de capacidade de entender todos os mecanismos relacionados à condição dela, né? Então, por exemplo, ler um rótulo de um alimento que seja saudável ou não, de entender o que dá origem ao diabetes, ou o que dá origem à doença cardiovascular, né? Então, essa habilidade em entender os conceitos relacionados à saúde, que, por consequência, vai ajudá-la na autogestão e no autocuidado. E isso, tudo que eu estou falando, já é muito relevante na literatura, e a gente já tem muita evidência disso, né? Inclusive, os principais guidelines de tratamento de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, coloca como intervenção primária a mudança de estilo de vida. A grande questão é que os profissionais de saúde, em geral, eles entendem que orientar MEV é falar sobre. Mas a gente sabe que essa abordagem é, no mínimo, inocente, porque a gente sabe que para a mudança comportamental existem uma série de elementos envolvidos e que precisam ser abordados. E você só falar sobre mudança de estilo de vida, coma menos alimentos processados ou faça mais exercício, geralmente é algo muito vazio. A gente sabe que menos de 10% das pessoas mudam com essa abordagem de falar sobre. Por isso que a gente precisa conhecer as técnicas de mudança, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Então, o estudo Interheart, que foi publicado na Lancet em 2004, já evidenciou para a gente que 9 fatores de risco contribuíram para infarto agudo do miocárdio em 90% dos homens e 94% das mulheres. Quais são esses fatores de risco? Tabagismo, hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, obesidade, inatividade física, consumo de álcool, fatores psicossociais e padrão alimentar inadequado.
E quando eu falo de 9 fatores de risco, gente, isso aqui são fatores de risco independentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que não tem obesidade, mas que ela tem um padrão alimentar inadequado, pobre em frutas, em vegetais, rico em alimentos cheio de açúcar e gordura. Então, esse padrão alimentar inadequado, mesmo com todos os outros fatores de risco bem controlados, vai ser um fator de risco cardiovascular para essa pessoa. A mesma coisa o estudo Interstroke, que foi publicado em 2016 pela mesma revista, que mostrou os fatores de risco muito semelhantes, com a diferença aqui da obesidade abdominal, né? E o estresse psicológico e a depressão também bem fortemente associadas. Esses fatores de risco contribuíram para a chance de AVC, então acidente vascular cerebral, em mais de 90% das pessoas. O que eu quero dizer? Que em torno de 80% a 90% de um primeiro infarto, do primeiro AVC, são ocasionados por fatores de risco que podem ser evitados, na maioria dos casos. E aí, em 2023, houve um posicionamento da Sociedade Europeia de Cardiologia, colocando 10 dicas para promover a saúde cardiometabólica e retardar o envelhecimento cardiovascular. Então, otimizar a composição corporal e a função muscular, consumo de uma dieta predominantemente baseada em plantas, semelhante à dieta mediterrânea, que privilegia ácidos graxos ômega 3, então peixes de águas profundas, vitaminas, minerais essenciais obtidos através dos alimentos vegetais, e uma baixa ingestão de gorduras saturadas e trans. O jejum intermitente, mas não aquele jejum intermitente tão prolongado. Então, a janela restritiva de alimentação, né, onde a gente deveria comer dentro de uma janela ali de 8 a 10 horas, evitar os lanches entre as refeições. Então, né, de uma maneira mais saudável, a gente poderia fazer um jejum ali entre as 18 horas, ali, terminar a última refeição de 18 a 19 horas da noite e tomar o café da manhã, de jejum ali entre 7 e 8 horas do dia seguinte. E tentar parar de comer ao atingir 80% da saciedade. Ser fisicamente ativo, a ideia não é transformar todo mundo em atleta, a não ser que você queira, mas a ideia é a gente tentar se comprometer com pelo menos 30 a 60 minutos de exercício físico diário, Então, a ideia é que a gente consiga colocar o exercício físico aeróbico pelo menos 30 minutos ao dia, pelo menos 5 vezes por semana, colocando exercício de fortalecimento muscular como musculação, pelo menos 2 vezes por semana, e alongamento e flexibilidade também, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Evitar ou limitar o consumo de álcool, não fumar, priorizar a qualidade do sono. A gente tem uma curva em U em relação ao sono. Dormir muito pode ser prejudicial e dormir de menos também. Então, a ideia é que a gente gire em torno de 7 a 9 horas de sono. Claro que existem pessoas que vão precisar um pouco menos, outras um pouco mais, mas pelo menos 90 a 95% da população precisa sim dessas horas de sono. Então, aquela história, eu durmo pouco e me sinto bem, é mais exceção do que regra. Redução do estresse mental e promoção do bem-estar emocional e espiritual. Então, praticar a redução do estresse através de meditação, respiração profunda, atividades artísticas, aprender novas habilidades, cultivar relacionamentos significativos, altruísmo, compaixão, minimizar a exposição à poluição e conectar-se com a natureza. A minha pergunta é, quais são os profissionais de saúde que abordam todos esses elementos dentro de uma consulta médica? Porque todo mundo sabe a importância de tratar diabetes, de tratar o colesterol, de tratar a hipertensão, mas esses fatores de risco, essas dicas, elas são tão importantes quanto as outras. Então, a gente também precisa ter essas habilidades para ajudar os pacientes a colocar isso na vida deles. E aí a pergunta que fica, como está a sua saúde? Como está a nossa saúde enquanto profissional de saúde e como está a saúde do seu paciente? Ou melhor, nem gosto muito desse termo paciente, parece algo passivo, né? A ideia é que seja agente, né? Que a pessoa seja agente da própria saúde. Então, check-up, consulta médica, exames, tomar remédios, tudo isso é importante? Com certeza sim. Mas será que é o suficiente? Então, a ideia é a gente trazer um pouco essas perguntas e ajudar as pessoas a refletirem como que ela está vivendo. Ela realmente está onde ela queria? Porque a gente sabe que muitas doenças estão relacionadas a esse estresse crônico, esse estresse psicológico. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida que ela não quer, ela está num trabalho que não a preenche. Então, é uma série de coisas que a gente se pergunta, mas isso é importante no tratamento médico? É óbvio que é importante, né? Se a gente sabe que isso está totalmente relacionado tanto à origem quanto ajuda no tratamento dessas doenças, é claro que isso é tão relevante quanto as outras coisas. E a gente sabe que as doenças crônicas, então, estão relacionadas a esse estilo de vida, e a gente sempre se perguntar, né? Esse nosso paciente, ele é ativo ou é passivo no processo de cura? Eu dou a oportunidade dessa pessoa realmente ser ativa no processo de cura?
Será que eu coloco ela realmente nesse processo? Eu faço essa relação mais horizontalizada? E aí a gente entra num conceito, o que é saúde? O que é bem-estar? Porque, afinal de contas, é saúde para quê? É o título aqui da minha fala. A gente quer ter saúde para quê? Né? Eu brinco com meus pacientes, às vezes eles sentam e falam, eu vim aqui porque eu quero ter saúde. Sim, mas você quer ter saúde para quê? Será que a saúde é um destino final ou ele é um meio para que a gente realmente viva bem? E tem um conceito muito interessante, eu gosto muito desse conceito, que é o conceito de florescimento. Existe um programa na Universidade de Harvard, que é coordenado pelo Dr. Tyler Vanderville, que é um programa de florescimento humano. Inclusive, desde 2021 está acontecendo uma pesquisa global, onde 22 países participam, para a gente entender o que realmente leva ao bem-estar, o que realmente leva a esse florescimento. E tem um conceito muito interessante de florescimento. Florescimento, então, diz respeito a assim, o aspecto onde todos os elementos, né, ou todas as esferas da nossa vida, eles são bons. Quando eu falo bons, não quer dizer perfeito, mas são bons, né? Então, a gente quer ter saúde para que a gente viva bem. E qual é o nosso papel como médicos? É a gente ajudar apenas a recuperar as doenças, só remediar, só consertar? O nosso consultório, ele é uma escola ou ele é uma oficina? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, a nossa ideia como profissional de saúde é ajudar as pessoas a atingir esse pleno desenvolvimento de vida. A gente não vai entrar nesse mérito de que a gente vai ajudar a pessoa a resolver todos os aspectos da vida dela. É óbvio que não é isso. Mas a gente ajudar a pessoa a refletir o que pode estar ocasionando algumas situações de saúde que ela pode, sim, mudar algo para que ela viva melhor. Né? Não só baseado, claro, os medicamentos eles são importantes, todos os procedimentos tecnológicos são importantes, é óbvio que sim, mas o tratamento, né, tanto para ajudar na prevenção, tratamento e até muitas vezes a remissão de algumas doenças, não passa só, não diz respeito só ao uso de medicações, suplementos ou cirurgias, e sim a toda essa abordagem mais holística. Né? Então, o florescimento seria a gente conseguir atingir o nosso máximo potencial do ponto de vista físico, mental, emocional, intelectual, espiritual, social e econômico, por que não? E a importância do florescimento para a saúde. Então, a gente tem 6 aspectos principais. Então, florescimento diz respeito à felicidade e à satisfação com a vida, por mais abstrato que seja esse conceito de felicidade. A nossa saúde mental e física, o nosso sentido e o nosso propósito de vida, que nem sempre diz respeito a grandes propósitos. Às vezes pode ser algo que tenha valor para a pessoa, mas que diz respeito mais ao meio dela, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer grandes mudanças no mundo, né? Caráter e virtudes, então, aquele tratamento precisa estar alinhado com os valores da pessoa, os relacionamentos sociais próximos e estabilidade financeira e material. E aí a gente tem dentro desse paradigma os pilares da medicina do estilo de vida, né? Principalmente que diz respeito à alimentação, à atividade física, ao sono, gerenciamento de estresse, as conexões sociais saudáveis e o controle de substâncias tóxicas. E aí o autocuidado, né? Existe muito mito em relação à definição de autocuidado. Então, o autocuidado não diz respeito apenas a algo individual, é algo que tem que fazer parte de políticas públicas, né? Autocuidado diz respeito a você estar atento às próprias necessidades e decidir agir ou não em relação a isso, né? E aí as perguntas que ficam também, né? Quanto de autocuidado você tem aplicado em sua vida e como está a sua saúde física e mental? E isso começa pelo autocuidado médico, o autocuidado do profissional de saúde, porque se eu não estou bem, provavelmente eu não vou conseguir dar o meu melhor para a pessoa que está me procurando também. E atenção, cuidar de si não significa negar cuidado aos outros. Aprender a dizer não para desenvolver o autocuidado é algo muito importante, eu diria que é uma das coisas mais fundamentais. A gente reconhecer os nossos próprios limites e pedir ajuda. E aí, mudar o comportamento é difícil, né? Será? Então, difícil não é mudar, porque a gente vive mudando, né? O movimento, ele faz parte da nossa vida, mas o grande desafio é sustentar essa mudança de comportamento até que ele se torne um hábito. O hábito, então, por sua vez, é um comportamento aprendido que, após ser repetido várias vezes, tornou-se automático. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar o comportamento?
Primeiro, porque faltam recursos psicológicos, ninguém está motivado, a pessoa geralmente, ninguém é motivado, a pessoa está motivada e a gente precisa buscar recursos diários. Então, qualquer comportamento, por mais que a gente ache que aquilo não seja benéfico para a pessoa, por exemplo, o ato de fumar, aquilo para ela está servindo para alguma coisa, seja para gerenciar o estresse, seja para alguma, né? Claro que o tabagismo é uma doença, então tem um poder de adição muito grande, mas eu preciso entender qual é o lugar que isso ocupa na vida da pessoa para ela poder fazer esse movimento de mudança. E aí, por isso que eu falei, só falar sobre estilo de vida, sobre mudança, provavelmente não vai fazer com que a pessoa mude. Então, a gente precisa conhecer essas técnicas de mudança, né? A professora Susan Mitchell é uma das maiores estudiosas disso, ela identificou pelo menos 82 teorias de mudança, 26 mecanismos de ação e 93 técnicas de mudança de comportamento para fazer com que as pessoas, ajudar pessoas a fazerem mudanças sustentadas de estilo de vida. E aí, dentro desse contexto também, a gente usa muito o conceito da terapia baseada em valores, né? Terapia de aceitação e compromisso, né? Cujo o criador foi o Stephen Hayes, e ele fala que as mudanças baseadas em valores, em propósito, atribuem mais significado aos comportamentos, tornando-os mais sustentáveis ao longo prazo. Então, eu não vou mudar algo que para mim não faz sentido, né? Por isso que muitas vezes o profissional de saúde ele bate de frente com a pessoa, às vezes fica até bravo, indignado que a pessoa não muda, porque você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. Mas eu preciso entender qual é o papel que aquele comportamento tem na vida da pessoa para que ela mesma tenha atitude, tenha autonomia para ela fazer as próprias escolhas e eu ser um guia desse processo. E eu ajudar a colocar esses elementos e essas técnicas para fazer com que isso venha à tona para essa pessoa. E aí, viver de acordo com os seus valores, com os nossos valores, produz a flexibilidade psicológica, então contribuindo para o florescimento humano. Então, mudar o estilo de vida vai além de simplesmente adotar práticas saudáveis. Ela vai adotar e vai envolver a compreensão e a mudança do contexto onde a gente se insere. O desafio é criar um ambiente que aumente a probabilidade de mudanças positivas do estilo de vida, porque o ambiente, ele influencia, sim, nesse processo de mudança. O nosso objetivo aqui não é apenas identificar e focar nos problemas, mas também identificar o que funciona e o que dá certo. A gente tem muito costume no tratamento médico, né? Médico, quando eu falo médico, eu falo de qualquer abordagem de saúde. A gente sempre focar nos problemas, mas se a gente mudar um pouquinho o foco e a gente também focar naquilo que dá certo, a gente resgatar com a pessoa quais são as forças dela e o que ela tem de bom que vai poder ajudar ela a mudar os comportamentos que ela vê como problema, com certeza, esse processo vai ser muito mais leve e vai ser muito mais efetivo. Então, lembrar que o comportamento, qualquer comportamento, por pior que ele seja, ou pior que ele pareça, ele tem propósito, ele tem valor. A mudança é um processo que vai passar por um estágio de desejo, decisão, planejamento e ação, e é muito importante identificar em qual fase de mudança a pessoa esteja para eu fazer a abordagem que seja adequada. As mudanças de primeira, segunda e terceira ordem, elas refletem a complexidade dessas mudanças comportamentais e reestruturar o ambiente ele pode ser uma estratégia bastante eficaz para promover essas mudanças. E lembrar que a motivação para mudar ela é mais forte quando existem 3 necessidades básicas que são atendidas. Autonomia, não sou eu que vou decidir pela pessoa. Ela, se ela tiver autonomia nas escolhas dela, com certeza essas mudanças vão ter mais chance de serem sustentadas ao longo do tempo. Competência, eu não vou mudar algo que eu não dou conta, então esse conceito de autoeficácia, eu só vou mudar algo que eu tenho habilidade para isso. Então, primeiro eu preciso ver se a pessoa ela tem habilidade. Por exemplo, você precisa cozinhar mais em casa. E se a pessoa não tem nenhuma habilidade culinária? Eu vou ter que ter essa expertise para ajudar essa pessoa ou encaminhar essa pessoa para alguém que possa ajudar ela nesse processo. E, obviamente, suporte social. Então, esse acompanhamento de longo prazo, profissional de saúde, ela ter uma rede de apoio, eu ver quem são as pessoas que podem ajudá-la nesse processo também é fundamental. E aí, os itens importantes para sustentar a mudança. Então, a pessoa mudou o estilo de vida, o que eu preciso ter para que isso dê certo? Preciso ter a motivação interna, a autoeficácia aprimorada, relacionamentos e um plano de ação que seja bastante claro e objetivo. E aí, o plano de ação, eu preciso primeiro ter um objetivo muito claro, e eu vou ajudar essa pessoa a resgatar isso. Resultados esperados. Então, quais são as motivações? Quais são os valores? Será que essa mudança ela está alinhada com os valores dessa pessoa? Né? Eu preciso ter um ponto de partida. Como que eu vou começar esse processo?
os primeiros passos, os próximos passos e, no meio disso tudo, o autocuidado. E aí eu gosto muito dessa frase que diz que as pessoas não mudam até que elas estejam prontas para isso. E o nosso papel enquanto profissional de saúde é ajudar as pessoas a resgatarem os próprios valores para que elas façam essas mudanças que sejam valorosas na vida delas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jaci. Nossa, excelente explicação desse tema que é tão importante para a gente. Eu tomei algumas notas aqui enquanto você ia falando. Principalmente a questão do antifrágil, né, que ele tem a ver com... Eu percebi que ele tem muito a ver com a resiliência também, né? Exato. Mas existe uma diferença, Adriel, entre a resiliência e esse conceito da antifragilidade. Então, resiliência é quando você é submetido a uma pressão ou estresse e você volta para o seu estado original. A antifragilidade seria, dentro desse conceito de você ser submetido a essa pressão, a esse estresse, você crescer, você se fortalecer no meio do caos. A gente aproveitar esses momentos de estresse. A gente tem até um conceito chamado crescimento pós-traumático. Pessoas que passam por situações que são muito delicadas, quem vê de fora parece algo muito caótico, muito desesperador, mas que elas se aproveitam desse momento para elas se fortalecerem e para elas colocarem coisas que sejam mais significativas na vida delas. Então, acho que essa seria a diferença, sabe? Que a gente chama de resiliência 2.0, né? Sim, elas teriam que usar isso como impulso, então, para poder ajudá-las, é isso? Sim. Exatamente. E no fundo, o médico ele acaba sendo também ou teria que ser como um psicólogo, um psicanalista, né, para poder orientar, né? Adriel, porque assim, a gente pensa, tá, a psicologia, ela é uma ciência-mãe, né? Então, o médico, como a gente lida com o comportamento, principalmente médicos que lidam com doenças crônicas, a gente precisa entender só de comportamento também, porque o comportamento não diz respeito apenas às questões emocionais, que é óbvio que o psicólogo, o terapeuta, quem tem um preparo para isso vai fazer muito bem, mas a gente precisa entender psicologia, né, psicologia da saúde, para a gente ajudar os pacientes também a fazer essas escolhas que sejam importantes na vida deles. E uma coisa não exclui a outra, né? Então, vai ter o papel do psicólogo, vai ter o papel do terapeuta, vai ter o papel de todo mundo, mas o médico, como coordenador de cuidado, ele precisa ter esse conhecimento. E é isso que a medicina do estilo de vida traz, né? Essa nova abordagem, né? Então, a medicina do estilo de vida não é uma especialidade médica no Brasil, é uma disciplina de estudo e uma abordagem médica que muda um pouco esse jogo, né? Que coloca realmente esse cuidado baseado na parceria. Eu não digo nem que é centrado no paciente, é centrado na relação, porque existe sempre uma troca, né? Então, eu não fico uma pessoa inerte ali quando eu faço esse cuidado. Então, essa relação de parceria, você ter alguém com quem você possa contar, é que tem impacto realmente nesse gerenciamento. Sim, sim. E essa questão ali, né, da questão da pessoa entender realmente, né, de pegar a intenção dela e transformar em ação, mas além de ter essa autonomia de conseguir fazer isso, ela também tem que prestar atenção nas escolhas, né, porque um exemplo simples, né, passamos agora pela Páscoa, e aí a gente viu que o chocolate em 2 anos, né, o cacau, ele aumentou em torno de 190% nos últimos 2 anos, e aí as empresas, então, para tentar reduzir esse valor, né, do preço do chocolate, elas acabaram mudando a fórmula, né, excluindo o cacau e colocando mais químicos ainda no processo. Aí você pega um chocolate, você vê lá que escrito, aqui é sabor chocolate. Então, as pessoas também têm que prestar atenção nas suas escolhas, né? Não somente pela... Exato, Adel, mas assim, a gente às vezes parte do pressuposto que a pessoa, ela já sabe. Não, o nosso papel é ajudar ela, é aquele conceito da literacia em saúde. A maioria das pessoas, elas não têm esse conhecimento, eu brinco, é cada pessoa na sua expertise, né? Então, é como se eu tentar construir uma casa, eu não tenho expertise da arquitetura para poder fazer o meu projeto, né? Então, existe toda uma linha de conhecimento que eu preciso, sim, ajudar o meu paciente a mudar, porque se eu sei que na raiz dessas doenças crônicas tem o comportamento envolvido, é claro que eu vou precisar ensinar a pessoa a escolher o alimento que seja mais saudável, que tenha menos conservantes, que tenham menos corantes, ajudar a ler um rótulo, né? A questão do próprio exercício físico. Eu preciso conhecer, fazer uma boa anamnese para conhecer quais são todas as peculiaridades dessa pessoa, para que ela não tenha nenhum prejuízo quando ela vai fazer algum exercício. Por exemplo, paciente com uma doença cardiovascular grave e vai querer correr em vez de passar por uma mudança mais gradativa. Então, isso pode dar muito problema. Então, nosso papel é ajudar a pessoa nessas escolhas, por isso esse conceito de literacia em saúde, né? Então, a gente aborda muito hoje, né, a questão da educação. Então, na verdade, a educação ela está na chave do processo. Então, o nosso papel como profissional de saúde é ajudar as pessoas a realmente entenderem como que elas funcionam e fazer essas escolhas que sejam pertinentes, né? Sim, sim.
Nossa, muito bom, assim, achei excelente o tema. Doutora Jaci, eu agradeço imensamente a sua participação pela Obrigada. disponibilização do tempo e que mais médicos possam, então, transformar os seus consultórios, né, ao invés de oficina, transformá-los em escolas, né? Muito Muito boa, obrigado pelo Adriano. seu tempo. Né? Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em estar aqui e fico disponível para tirar qualquer dúvida se precisar. Certo, muito obrigado, uma excelente semana para você. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.